nosso programa especial desta segunda-feira. Estamos aqui recebendo hoje a visita em nossos estúdios da Letícia Casaroli, que é chefe da Vigilância em Saúde aqui do município de Caçapava. Letícia, agora vamos aqui atender alguns telespectadores que trazem algumas perguntas também muito pertinentes. Aqui, quem faz a pergunta é o Marcelo, da Vila Resende. O Marcelo pergunta: se alguém espirrar no elevador, o que tem que se fazer? Quer dizer, ele deve estar querendo saber se durante o período que ele vai sair do elevador até uma higienização, se é tempo, se é isso que ele deve fazer. O que se faz quando alguém espirrar no elevador? Pergunta interessante, né, Letícia? Pois é, meio complicado. Ele mesmo não pode fazer nada. Eu acho que quem tem que estar conscientizado é a pessoa mesmo que está gripada. A pessoa que estiver gripada, ela precisa ter um pano, um lenço de papel para espirrar e jogar esse negócio fora, né? O que ele pode fazer, eu acho que ao sair do elevador... aí assim, lavar a mão rapidamente. Algumas gotículas podem ficar na mão dele, realmente. O álcool é melhor que o sabão, Letícia, ou tanto faz? Porque agora a gente vê muita gente com álcool, mas o sabão também é bem eficiente nessa questão, ou tanto faz, o sabão melhor que o álcool? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Acho que a gente tem que lavar sempre as mãos, mas como a gente nem sempre está perto de um banheiro, está podendo sair toda hora para lavar as mãos, é bom ter um álcool gel na bolsa para qualquer situação dessa, de repente, passar um álcoolzinho na mão. Nós já falamos sobre isso aqui, mas para atender aqui a pergunta do nosso telespectador, que pergunta: a gripe suína é mais letal a jovem, adulto e criança? Não falamos sobre isso, não. Falamos sobre a letalidade de uma forma geral. Mas aqui é interessante a pergunta do Romildo, também do centro. É questão do grupo de risco, né? Isso. Quais são? A gente tem a informação que a gripe A está pegando mais os jovens de 20 a 40 anos. Mas o que é mais importante, isso faz com que o paciente tenha um problema maior, né, de levar a pneumonia e de realmente parar no hospital. A gente acredita ainda que são os idosos, as crianças menores de 2 anos e os imunodeprimidos, que são os portadores de HIV, de câncer, os gestantes. A gente está frisando bastante o cuidado com as gestantes, porque tem bastante gestante pegando e indo parar no hospital. Então elas precisam ficar em casa nesse momento. Uma pergunta agora, uma curiosidade minha, Letícia. Para fazer o teste, para saber se está com o vírus, como é que é? Coleta a secreção? É simples? Como é que é feito o teste para saber? O teste está sendo feito... Eu estou com um resfriadinho, que está vendo a voz, está um pouquinho nasalada. Não. O teste só está sendo feito para os casos graves, que eles chamam, que é todo o quadro de gripe, mas com desconforto respiratório. Então, aí sim, eles fazem o teste, que é com uma espécie de cotonete, que eles colhem o material nas narinas e na garganta e mandam para o laboratório para avaliar se é ou não. Então é simples, bem simples. A Sônia, da Vila Nali, está perguntando para a Letícia: a forma de contágio é a mesma forma da gripe comum? Isso, como já havíamos falado, de pessoa a pessoa, né? Com a gotícula do espirro e da tosse, né, principalmente. E por superfícies, né, quando a pessoa senta e toca e vai. Por isso que também é bom evitar as mãos na boca, no nariz e nos olhos, né, para evitar a contaminação. Uma pergunta interessante aqui, Letícia, da Vitória, da Vila Santos. A vacina contra a gripe convencional oferece proteção contra o vírus desta gripe suína? Não, porque é um vírus modificado, né? A vacina é sempre muito bem específica para aquele tipo de vírus, né? Então, alguns acreditam que um pouquinho adianta, mas na verdade o vírus é bem diferente, então precisa ser uma vacina específica para o vírus da gripe A. A gripe suína, ela tem cura, Letícia? Tem cura.
cura, como todas elas, né? Temos remédios, temos alguns recursos. O problema da gripe suína, na verdade, é a complicação dela. Não é motivo para desespero, né, Letícia? É bom deixar isso claro para a comunidade, que não é motivo para desespero. Não, é uma gripe como outra qualquer, mas e como as outras também, a complicação é que pode levar à morte ou levar a algumas complicações que nos hospitais eles tratam, né? Também a pneumonia, as complicações que vierem, eles estão tratando, né? Consumir carne de porco, recomendável, nada a ver, é bom evitar? Não, a carne de porco não tem nada a ver com o vírus. Até porque o vírus não sobrevive a 70 graus, né? Isso, é bom cozinhar bem, né? Como sempre a gente sabe, né? A carne de porco a gente precisa cozinhar muito bem. Então, continua sendo a mesma coisa. Tá certo. Há um internauta aqui, um engraçadinho, Letícia. Ele diz assim, Reinaldo, do centro, torcer para o Palmeiras aumenta a possibilidade, fazendo uma alusão aqui ao porco, né? Referindo-se ao time do Palmeiras. É claro que ele está aqui brincando, o Reinaldo. Você torce para algum time, ou Letícia? Eu sou carioca, então... Você é carioca? Eu torço pelo Flamengo. O futebol carioca não vive bons momentos não, né, Letícia? É verdade, mas também não sou muito assídua não assistir, não estou sabendo direito. A distância só, né? Então vamos em frente aqui, estamos conversando com a Letícia Casaroli, chefe da Vigilância em Saúde aqui do município de Caçapava. Mais uma pergunta aqui. Uma vez contraída a gripe, pode contrair novamente? Na hora de a gente imprimir lá, picotou, não saiu o nome do telespectador que enviou pra gente, mas uma pergunta interessante, né, Letícia? Uma vez contraída a gripe, pode pegar de novo? Como toda gripe, a gente, sim, pega de novo, só que não tão forte quanto a gripe que você pegou, né? Acho que a gente cria anticorpos para que a gente combata essa gripe mais facilmente. Tá certo. O vírus pode estar na água do mar ou na água da piscina? Renato Jardim Amália. Algumas pessoas sempre perguntam isso. É bem interessante, é bem preocupante, mas não, porque a água da piscina é tratada com cloro, o vírus já não consegue ficar, e a água da torneira também é tratada, né? Temos cloro na nossa água de torneira, também é tratada, então não tem problema. Não tem nenhuma contraindicação. Também para preocupação, né? Ricardo está perguntando, preciso viajar... Interessante, Letícia, essa pergunta. Preciso viajar para locais de risco. Como devo me prevenir? Interessante. Olha, o que o Ricardo deve fazer, Letícia? No caso de viagens, por exemplo, se é São Paulo, depende para onde ele vai, né? Deve ser negócio. Se for aqui na região, né, aqui no Brasil, principalmente... são os mesmos cuidados, sempre estar lavando a mão, estar passando álcool, estar se protegendo, não ir em lugar muito fechado, né, com bastante gente, evitar esse tipo de coisa, né. Não tem muito o que fazer, né, se ele tem que ir, se não puder evitar, não tem jeito. Tem vacina para essa? Não tem por enquanto, né? Não, ainda não. Tem algumas pessoas dizendo que já estão providenciando, né? Para, de repente, vacinar o grupo de risco, mas ainda não chegou nenhuma uma confirmação oficial disso, né? Eu sei que estão fazendo alguns testes já com algumas vacinas no exterior. Você acha que o Brasil, opinião tua, Letícia, está preparado para enfrentar essa doença? Você acha que nosso país foi pego assim meio de surpresa ou não? Uma pandemia... Você acha que os nossos médicos estão preparados? Olha, uma pandemia nunca é uma coisa esperada, né? A gente realmente não espera que alguma coisa vá surgir e vá disseminar tanto assim. Mas os nossos médicos aqui de Caçapava estão pelo menos orientados a fazer o que é necessário. A gente está batendo sempre na tecla, a gente está deixando os telefones ligados para que, se houver alguma dúvida, eles podem ligar para a gente, não tem problema. Então, eu espero que eles, né, tomem ciência disso e que tratem bem os nossos munícipes. Tá certo. Mais um rápido bloco de apoio cultural. Na sequência, vamos finalizar aqui com a Letícia Casaroli, que é chefe da Vigilância Sanitária, que está conversando conosco, esclarecendo o assunto sobre a gripe suína. Até já. Conheça Caçapava, a cidade.